Olá, tudo bem? Jason Moraes da Silva aqui do Livrar-te Triunfar. Estamos aqui mais um vídeo. Estamos aqui na localidade de Índios, né? Então vamos mostrar aqui, mostrar um lugar antigo aqui e suas histórias, sabe? Uma coisa bem bacana. Pessoal, se inscreve nesse canal, deixa um like, compartilha e vem com a gente. Estamos aqui com a Valdirene. Bom dia, Valdirene. Bom dia, tudo bem? Como é que tá você? Forte? Bem, graças a Deus. Forte. Então, conte pra nós, quem é você? Eu sou moradora dos Índios, nascida aqui, tá? Tenho 48 anos de idade e a gente está aqui num local aonde é mais que centenário, com certeza, mas que tem essa estrutura aqui que você acabou de mostrar desde 1950 por aí. Essa represa não é uma represa para trancar o rio, na verdade, é uma represa que foi feita porque as primeiras instalações desse local onde a gente está aqui era uma granja de suínos. Então eles precisavam da água do rio, né, para que essa água fosse armazenada em um tanque e deste tanque fosse distribuído para os chiqueirões. Nessa época o dono se chamava, o nome completo dele eu não sei, eu sei pelo apelido que eu não cheguei nem a conhecê-lo, eles chamavam de Seu Negrinho, que ele era dono de uma serraria antiga que tinha aqui nos Índios, até inclusive assim tinha 25 milhões de pé de pinheiro, ele era o dono dessa grande parte. Bambambam do pedaço. Bambambam, era da família Costa, pessoas muito boas, assim, pessoas de grandes posses na época. Eles tinham muito pinheiro, as plantações de pinheiro deles iam até na divisa do Rio Viola, que é ali no Tributo. E ele, por si, era dono deste pedaço aqui. Essa água, então, servia, a princípio, para essa granja de porco. Em seguida, pelo que me consta na história, assim, como eu nasci aqui, meu pai trabalhou aqui, meu pai tem 82 anos e minha mãe 84, todos os meus irmãos trabalharam aqui, a única que não trabalhou fui eu. Era essa granja de porco, meu pai trabalhou nessa granja de porco. Acabou essa granja de porco, eles montaram uma granja de frangos, mas de pintinhos, do pintinho até chegar a hora do abate. Aonde eles criavam aqui nos galpões, que hoje vai ter só um galpão, não está completo ainda, assim, sabe, já foi mexido. Então a gente vai ter eu vou te mostrar esse galpão, mas tinham vários. Eu era criança, então não vou precisar para você a quantidade, tá? Essa água aqui não era uma água potável. Essa era uma água para uso para os animais. A água potável, na verdade, você segue aqui, que eu não vou conseguir te levar até lá, mas ela dá um nível lá em cima. E de lá ela vem, e daí eu quero que depois você filme as caixas depositárias de água que a gente tem, que eram as águas que eram usadas para residência e também para os animais. Sim. Não necessariamente só essa. Nesse tempo dos porcos aí, dos suínos, quantos mil animais tinha aí? Quantos animais, não sabe? Ai, não faço ideia, porque isso foi uma coisa de 50 a 60. Então, assim, pense, é muito tempo. Quem saberia te dizer seria meu pai, mas infelizmente no momento... Porque como é que eu vou dizer... empregava muita gente. Empregava, na época era a única fonte de renda de emprego para quem não trabalhava na roça, era isso aqui, não tinha nada, era única e simplesmente isso aqui. Aí em seguida, esse Seu Negrinho vendeu este terreno para o seu Vardinho, que no caso seria o dono da Rex, da empresa Rex. Sim. Até inclusive tinha umas carcaças de ônibus que o tempo acabou corroendo. Aí o seu Vardinho ele tinha dos dois lados. Era aqui do lado de cá e do lado de lá. Do lado de lá, que não nos pertence, mas a nível de curiosidade, era uma granja de leite, de vacas holandesas. Eles vendiam leite. E o lado de cá se tornou esse aviário. Aviário desde a fábrica de ração. Era autossustentável o negócio? Autossustentável. Plantavam milho, tudo? Não, compravam, acredito, milho e faziam a moagem para misturar com a ração aqui. A gente tirou o munho porque muitos anos, daí começou a juntar muita... Que é um lugar bem especial. Qual que é o sentimento que tem para você aqui? Pra mim, hoje, morando aqui, né, que eu sou morador, eu nasci aqui, porém eu tô morando aqui faz pouco tempo. Pra mim, como moradora daqui, é reviver a história dos meus pais e da minha família, sabe? Aqui... Seu pai chegou aqui em que ano, mais ou menos? O meu pai chegou aqui
Nos chegou aqui em 65. 65. 65. Seu pai chegou aqui. E seu pai criou a família que seu pai chegou a mexer com os... Com o que seu pai mexeu aqui no pedaço de terra? Aqui, na verdade, ele era funcionário da granja de porcos. Uhum. Aí o meu pai, ele fez toda a estrada dos dois lados, ele e várias outras pessoas, inclusive o meu irmão, quando eles fizeram o corte da BR-282, meu pai essa fez... BR ali, essa pessoal. aqui. Essa que tá passando ali. A BR-282 começou aqui nos Índios, a Mendy Júnior era ali embaixo, os dele, mais outras pessoas que eles pegavam para ajudar, eles dormiam em barracas, eles fizeram a cerca da 282 dos dois lados dos Índios até as Canoas. Uau! Em barracas cobertas de lona, até várias pessoas que trabalharam com ele, hoje já são falecidos, faleceram bem novos, né? Assim, trabalhou meu pai, que é o Daniel Macedo, o Volney, que é meu irmão, na idade o Volney era um piá, aí o Florismar, que infelizmente falecido, o Ari Rodrigues também, hoje falecido. Então assim, eles pegavam, tipo, uma equipe pegava a direita e outra equipe pegava a esquerda e eles montavam os acampamentos, eles só passavam as noites nos acampamentos. Eles viviam de caça, tá? Eles viviam de caça para poder se alimentar e de pesca. Pode dizer, nossa, que história absurda, mas era porque a Mendy Júnior não pagava o serviço mensal. Era por empreitadas, então eles tinham que fazer, vou dar um exemplo, não sei se era assim, Sim. tá? 10 quilômetros de cerca dos dois lados para poderem pagar. Bah. Então assim, a gente teve uma situação, as famílias passavam uma situação muito precária. Daí o meu pai, aqui nos Índios, quando acabou esse serviço, abriu, na época, a Sulfato Catarinense, que é aquela empresa que hoje é Balminas. Que mira Balminas, não sei qual que é o nome que ela está hoje, que já trocou várias razões sociais lá, já trocou vários nomes. Aí o meu pai se aposentou como porteiro nessa empresa. Mas daí ele sempre lidando com agricultura. Quando não estava nessas empreitadas de fazer cerca, meu pai era fazedor de cerca. Qualquer coisa chamava fazer cerca. Igual os taipeiros que hoje dá de contar nos dedos. Aí meu pai fazendo, estava aqui, a gente ganhava ou alugava o terreno de um fazendeiro. Ele, tipo, não um terreno plano, um terreno de coivara, que eles chamam, de subida de serra, eles arrendavam pra gente, ou davam, né, pra gente plantar. Daí tu ia lá, metia fogo, naquela forma bem primitiva, aí tu ia lá, capinava, aí ela plantava, daí ela limpava e colhia, tipo, plantava milho, feijão e trazia nas costas pra casa. Você trabalhou nisso? Chegou a trabalhar? Trabalhei. Trabalhei. Ia com a minha mãe. E como é que era esse dia a dia lá, nessa roça que você tava? Puxa, essa roça é primitiva mesmo, né? É primitiva. Conte pra nós. A gente ia a pé, dava uns 5 quilômetros. 5 quilômetros? Meu Deus do céu. Aí a gente chegava lá, quando era para pôr fogo, a minha mãe não colocava fogo porque ela tinha mais medo. A gente tinha medo de passar pro terreno do vizinho. Então o que a gente metia fogo, né, ficava cuidando, atendendo, fazendo as arestas, os acercos ali para não passar. Aí quando no outro dia, se não chovesse, a gente ia lá e mexia a terra com a enxada. Aí plantava, fazia as covas, que a gente diz, plantava o milho. Quando o milho já estava numa alturinha, a gente plantava o feijão no meio do milho e esperava. Não tinha banho, não tinha nada, só a limpeza de enxada. A gente ia lá... Qual que é o serviço mais pesado, assim, o mais difícil para você nesse tempo? Nesse tempo, transportar o milho da onde a gente plantava, porque era no meio de um morro, no meio de um mato, e ou você puxava no lombo de um cavalo, que a gente não tinha condições de tratar, então a gente preferia dar um saco pro cavalo e um para nós levar para casa, para dividir a viagem. Para mim, o mais difícil, e a fome. A gente passava fome, porque você levava um arroz, um ovo, e o pepino que estava plantado lá na lavoura, um sal e uma banha, fazia um fogo de chão, cozinhava numa lata ou numa panela velha de ferro que desse de esconder no mato, e daí era o que você tinha para comer. Bah. Daí fazia a saladinha do pepino que estava lá nascendinho na roça. Tá, e hoje você é uma pessoa que tem uma vida boa. Você tem saudade um pouco desse tempo? Tenho. Tenho porque foi o tempo que eu vivi mais com os meus pais. Hoje eu tô vivendo mais com meu pai porque ele tá adoentado e é idoso. Mas assim, em tempo de vida, com a minha mãe, a gente se divertia. Era bom. Não tinha outra opção. Sim. Ou você ia pra escola e ia pra roça. Voltava da roça, tomava um banho não, né? Se lavava numa gamela de madeira, ia dormir. Amanhã de manhã eu ia pra escola, meio-dia eu chegava, a mãe tava me esperando e ia pra roça. Mas geralmente ela levava a outra irmã. Aí tinha uma troca.
Ela ficava com a outra, com a irmã até meio-dia lá, que daí ela não estudava, que aqui era só até quarta série, a gente não tinha condições de estudar num colégio em Lages. Aí o que que ela fazia? Ela levava a minha irmã no período da manhã, quando a minha aula era de manhã, e daí a gente trocava. Ela voltava todo esse trajeto e me deixava, ou deixava a minha irmã e voltava para a roça, para terminar o serviço. Olha só que coisa. E o que que você mais aprendeu? O que você leva para a vida desse período que você viveu lá? Que eu não desperdiço nada, que eu passei muita necessidade, eu não passei fome, Aham. não passei fome, mas que a gente passou muita necessidade e hoje, graças a Deus, a gente nem que seja a prestação, mas você sai ali e compra. E eu ganhava, nós ganhávamos, nós fomos em 4 irmãos, nós ganhávamos um sapato e uma muda de roupa nova no Natal. Bah. Pois é, olha, você falou no desperdício, e aí às vezes tem gente reclamando da vida, né? Sempre. Sempre. E a gente era pobre de pedir comida quando chegava ali pelo dia 20, que acabava o rancho do mês. Eu lembro assim que a gente parecia umas formigas nos vizinhos. Aí eu ia lá no vizinho pedir um café emprestado, a minha amiga, filha da vizinha, já voltava comigo para pedir o sal para a mãe emprestado, que já ia na outra que emprestava um leite, que sabe? Então, uma promuta? Não era uma promuta. Você pedia emprestado, quando tu comprava, tu pagava. Tipo, me empreste 2 doses de café. A pessoa te dava 4 colheres de café, digamos. Aí quando você torrava o café, porque era torrado o café, comprava açúcar, torrava o grão e batia no pilão, quando a gente fazia isso, tu ia lá e devolvia o emprestado. Sim. Mas o pessoal se ajudava, né? Muito, muito. Isso aí só não se ajudava mais porque não tinha. Às vezes, você, sei lá, você carneava um bicho ali, às vezes até um pedacinho você dava pros outros. Pra todos, amigo, nós carneava um porco, não sobrava, só sobrava nem o pelo, porque até os cachorros comiam o pelo. Não, sempre foi assim, até hoje. A gente chamava de bongos. O que é bongos? Bongos. Bongos é assim, carnei um porco, você é meu vizinho, eu vou lá e te dou um bongo. O que era o teu bongo? Um pedacinho de carne, com um pedacinho do chouriço, e uma porçãozinha de torresmo, se o porco fosse de manhã. Nossa, que legal. Sempre foi assim. E aí o vizinho, quando ele carneava, também, ele te dava, né? Igual. Ou se ele não carneava, e ele ganhava um queijo. Exemplo. Tá? Minha vizinha não criava, não tinha porco, não tinha galinha, não tinha nada. Mas a colega trouxe um queijo de presente. Tá. Ela ia lá e retribuía no pratinho que tinha ido. Aquela carne. Pô, tem muita. Pessoal, comenta aí você. Tem gente aqui, Valdirene, né? Do Brasil e do mundo inteiro aqui nesse canal assistindo, sabia? Então, se você viveu alguma coisa parecida, comenta aqui pra nós, tá? Comenta que é importante. Na mesma vasilha, no mesmo pratinho, no mesmo potinho, que ia esse bonguinho pro vizinho, ficava lá. Ele não te devolvia. Quando ele tinha alguma coisa diferente para te dar, um sequilho, um queijo, ovo, uma coalhada, ele te devolvia no mesmo pratinho. Bah. Era lindo, sabe? Era triste. Sofrido, né? Sofrido, porém lindo. Hoje, assim, hoje, graças a Deus, eu não sou rica. Faz 30 anos que eu trabalho na saúde, eu sou técnica de enfermagem, sou vacinadora da Secretaria da Saúde. Mas a gente viveu assim, as coisas começaram a melhorar depois que abriu essa empresa Sulfato Catarinense. Porque ela deu muito emprego para as pessoas. Ela deu muito emprego para o interior. A gente tem uma localidade aqui chamada Potreiros, empregou muitos jovens, muitos assim, senhores. Por exemplo, o meu pai se aposentou ali como... Ele traz a renda mensal, né, para a família. E a roça, ela dá a renda anual, conforme a situação, né? Aí a gente tinha gado. Meu pai, você perguntou o que o meu pai e minha família tirava daqui. Então o pai ia para cerca e a gente tinha gado solto no corredor. No corredor, que eu quero te dizer que hoje é a 282. Mas não era 282. Passava um carro uma vez por dia. Então você tinha a liberdade de ter tuas vacas, teus cavalos. Cavalo nós só tinha um. Mas vacas, assim, você podia criar elas no corredor. E um episódio muito triste, que é uma coisa pessoal que acontecia muito naquele tempo e hoje está voltando. Isso é muito triste, cada vez que eu vejo me comove, porque eu passei por isso. O sustento da casa
Quando o pai não recebia, era o leite. A gente entregava na Lactoplaza, passava um caminhãozinho, a gente colocava nos tarros de alumínio, tá? E eles levavam diretamente para a Lactoplaza. E as vacas anoiteceram no corredor. E a minha mãe, aquela noite, como eu era pequena, a gente não conseguiu ir buscar elas. No outro dia, quando a gente foi buscar para tirar, eles tinham roubado as 11 vacas numa noite. Levaram vivas as 11? Vivas as 11 vacas e 10 terneiros esperando para mamar no galpão. Eles morreram de fome. Os terneiros morreram de fome? Porque nós não tinha comida nem para nós, como é que nós ia alimentar os terneiros? Meu pai do céu. Olha... Isso acontece hoje, né? Eles roubam, né? Estão roubando animais, né? Estão roubando, estão. E assim, ó, para nós, assim, é uma história que eu conto para todo mundo. Foi muito triste na época. A gente chorava sem saber o que fazer. A minha mãe chorava gritado porque era da onde ela tirava o sustento. A minha irmã, que hoje tem o quiosque ali na frente, que depois você vai conversar com ela. A minha irmã saiu para trabalhar de casa com 11 anos. O meu irmão com o pai para fazer cerca saiu com 7 anos. A minha outra irmã, que é mais velha que eu, que a gente é em 4. Tô começando de... tá. Aí a minha outra irmã, com 12, foi trabalhar de doméstica e eu saí de casa com 11 anos. Eu chorava toda noite para voltar para casa. Porque eles não tinham como nos sustentar. Para você comprar ajudar em casa, porque daí... Que renda? Sim. Não tinha. Aí a minha mãe conseguiu se aposentar como agricultora e o meu pai como guarda. Então hoje nós todos, com a graça de Deus, temos uma vida muito boa. Tá bom. Conte para nós qual que é o objetivo número 1 da propriedade. O objetivo número 1 da propriedade é arborizar. A gente não corta uma madeira que não esteja seca para fazer lenha. A gente só planta. Ó, a gente tem pomar de... A gente tá vendo que essa aqui é a goiaba serrana, né? Goiaba serrana e tem mais. Essas daqui, na verdade, são todas plantas que... Estruturas de casa, estruturas de garagem, todas feitas com tijolo deitado e maciço. Tudo, inclusive a casa que eu vou te mostrar ali, que é onde é a minha cozinha hoje. Tá. É toda de tijolo deitado maciço. Capricho, né? É. Aqui é sua horta dentro de casa? Aqui é a minha horta. Ah, que legal, olha. Tem bastante coisa aí, né? Ainda tá faltando mais. Infelizmente eram todos largados no rio, tá? Mas aqui é uma rampa para lavar. Hoje é usada ainda para lavar caminhão, para consertar, mas na verdade na época era usada única e exclusivamente para lavar os caminhões que transportavam ou os porcos ou os frangos. E essa água não é do rio. Se você olhar esse encanamento que está ali, ó, esses 2 encanamentos que tem ali, é a água que vem, que eu te falei, da vertente de água potável. Ah, lá de cima. Lá de cima. Aqui é a sua casa, é isso? Aqui é onde funcionava a fábrica de ração, tá? E daí ali na frente eu acho que funcionava como um escritório, lá bem na parte da frente. Lá a gente tem uma roda, né? Isso. E daí essa parte daqui, ó, acredito que era a garagem. Legal. Porque essa parte vermelha aqui que você tá vendo aqui embaixo, ó, aqui era a fábrica de ração que tinha um moinho. Então o que eles faziam? Eles moíam a ração aqui para tratar os animais. Era feito tudo aqui. Só não era plantado, era comprado e depois... E esse galpão de trás ali, o que é? Ali não é o galpão, ali é a casa. Ah, você mora na de lá? Eu moro na de lá. Ah, tá. Aqui hoje você usa para quê? Aqui eu uso onde tem essas angolistas aqui, ó. Aqui eu uso como meu paraíso. É? Aí tem meus cachorros, tudo bonitinho, cada um no seu canil, para não ter problema de ir pra BR, tá? E aqui daí, nessa parte aqui... Tem um pezão de caqui aqui, né, que eu tô vendo. Tudo. Ó, aqui onde a gente tem essas parreiras, que você tá vendo esses alicerces aqui, não sei como é que a gente chama isso aqui, ó. É um alicerce mesmo. Isso aqui, ó, era galpões, era batedouros, que daí acabaram que desmancharam. Aí sobrou essa parte aqui, ó. Ó o caqui aqui, eu adoro caqui. Pode comer aqui.